Noé viveu em uma época sombria, onde a maldade e a corrupção se espalhavam por toda a terra. A humanidade, criada para viver em harmonia e paz, havia se afastado completamente desses ideais. As pessoas se preocupavam apenas consigo mesmas, buscando poder, riqueza e prazer a qualquer custo, sem se importar com as consequências de seus atos. A violência era comum e a bondade se tornara rara. Aqueles que ainda procuravam seguir um caminho de justiça eram poucos e frequentemente ignorados ou ridicularizados. Em meio a tanta maldade, Noé se destacou como um homem diferente. Ele era conhecido por sua integridade, sua bondade e sua fé inabalável. Noé não se deixava influenciar pela corrupção ao seu redor. Ele vivia de forma justa, tratando todos com respeito e compaixão. Sua fé em Deus era profunda, e ele seguia os ensinamentos divinos com devoção. Noé era um homem simples, mas seu coração era grande e sua vida era dedicada a fazer o bem. Deus, ao observar a degradação moral da humanidade, decidiu que era necessário um recomeço. O mundo estava tão corrompido que uma purificação se fazia necessária para restaurar a ordem e a justiça. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu Noé para uma missão extraordinária: construir uma arca que abrigaria sua família e um casal de cada espécie animal, preservando a vida em meio a um grande dilúvio que estava por vir. Noé foi escolhido porque, em um mundo tomado pela corrupção, ele ainda era fiel e justo, alguém em quem Deus podia confiar. A tarefa que Noé recebeu era gigantesca: construir uma arca de madeira, grande o suficiente para abrigar todas as espécies de animais e sua própria família, parecia uma missão impossível. Mas Noé não questionou as instruções de Deus. Ele sabia que essa era uma missão divina e, com sua fé inabalável, começou a trabalhar. Noé recebeu instruções detalhadas sobre como construir a arca, o tipo de madeira a ser usado, as dimensões exatas, a necessidade de impermeabilizar a estrutura e como organizar o interior para acomodar os animais. Durante os muitos anos em que trabalhou na construção da arca, Noé enfrentou inúmeras dificuldades. Ele foi ridicularizado pelos outros, que não acreditavam em suas palavras e achavam que ele estava desperdiçando seu tempo e esforços. Para essas pessoas, a ideia de um dilúvio parecia absurda, e elas continuaram vivendo suas vidas sem se preocupar com as advertências de Noé. Mas ele não se deixou abater pelas críticas. Continuou trabalhando, com paciência e determinação, sabendo que estava cumprindo um propósito maior. Enquanto Noé construía a arca, ele também se preparava para reunir os animais que precisavam ser salvos. Deus instruiu que um casal de cada espécie deveria ser levado para dentro da arca, garantindo que após o dilúvio, a vida pudesse repovoar a terra. Os animais vieram de todas as partes, guiados por um instinto divino, como se soubessem que precisavam buscar abrigo na arca para sobreviver à grande inundação que se aproximava. Finalmente, após muitos anos de trabalho árduo, a arca estava pronta. Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos se prepararam para entrar na arca, juntamente com todos os animais que haviam sido reunidos. Deus instruiu Noé a fechar a porta da arca, e assim que isso foi feito, o céu começou a escurecer. Pesadas nuvens cobriram o horizonte e uma chuva forte começou a cair. As águas subiram rapidamente, cobrindo tudo em seu caminho: planícies, florestas, montanhas e cidades. Não havia mais nenhum lugar seco na terra, e tudo que não estava dentro da arca foi destruído. Durante 40 dias e 40 noites, as chuvas continuaram, e as águas cobriram toda a superfície da terra. A arca, flutuando sobre as águas, era o único refúgio seguro em um mundo submerso. Noé e sua família cuidavam dos animais, garantindo que todos fossem alimentados e estivessem em segurança. Dentro da arca, havia uma sensação de paz, pois todos sabiam que estavam protegidos e que um dia a terra seria renovada. Após o longo período de chuvas, as águas finalmente começaram a recuar. A arca continuou a flutuar por muitos dias até que finalmente encalhou no topo de uma montanha. Noé sabia que a terra precisava de tempo para secar completamente, então ele esperou pacientemente antes de tomar qualquer atitude. Para verificar se já havia terra seca, Noé soltou uma pomba.
A primeira vez que a pomba foi solta, ela não encontrou onde pousar e voltou para a arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. E desta vez ela voltou com uma folha de oliveira no bico, sinalizando que as águas estavam baixando e a vegetação estava começando a brotar novamente. Mais alguns dias se passaram e Noé soltou a pomba uma terceira vez. Desta vez, a pomba não retornou, o que indicava que as águas haviam recuado completamente e que havia terra seca disponível para a habitação. Quando a arca finalmente encalhou no Monte Ararat, Noé, sua família e todos os animais saíram para um mundo renovado. O ar estava fresco e limpo, as plantas estavam começando a crescer novamente e a terra estava pronta para um novo começo. Noé, em um gesto de gratidão e devoção, construiu um altar e ofereceu sacrifícios para agradecer por terem sido salvos. Esse ato de agradecimento foi recebido com aprovação, e Deus fez uma promessa a Noé: nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, um lembrete eterno de sua misericórdia e da promessa de que a vida na terra continuaria. A história de Noé e a arca não é apenas sobre destruição e julgamento. É, acima de tudo, uma história de fé, obediência e renascimento. Ela nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé e a perseverança podem nos guiar a um novo começo. Noé, com sua dedicação e confiança, foi capaz de salvar sua família e todas as espécies de animais, garantindo que a vida pudesse continuar em um mundo renovado e purificado. Após saírem da arca, Noé e sua família começaram a reconstruir suas vidas em uma terra que havia sido completamente transformada. Eles foram os primeiros habitantes de um mundo novo, um mundo onde a vida começava novamente a partir do zero. Cada planta que crescia, cada árvore que florescia e cada animal que repovoava a terra era um sinal de renascimento e renovação. A responsabilidade de Noé e sua família era grande. Eles tinham que reconstruir a humanidade e transmitir às futuras gerações os valores de justiça, bondade e respeito pela vida. O arco-íris, que se tornara o símbolo da aliança entre Deus e toda a criação, servia como um lembrete constante de que, independentemente das dificuldades e dos desafios, sempre havia a possibilidade de redenção e um novo começo. Ele representava a esperança de um futuro melhor, onde a humanidade pudesse aprender com seus erros e viver de acordo com os princípios divinos. Conforme os anos passaram, Noé e sua família prosperaram. Eles repovoaram a terra, e as gerações seguintes ouviram a história do grande dilúvio e da arca que salvou a vida na terra. A história de Noé foi contada e recontada, transmitida de geração em geração como um exemplo de fé, obediência e a importância de se manter fiel aos princípios de justiça, mesmo em um mundo corrompido. O legado de Noé é eterno, lembrando a todos nós que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança. Sua vida é um testemunho da força da fé e da importância de se manter firme nos valores que nos guiam, independentemente das circunstâncias. A história de Noé e a arca é uma mensagem poderosa sobre a possibilidade de renascimento e a promessa de que, com fé e determinação, podemos superar qualquer adversidade e contribuir para um mundo melhor. Conforme a terra foi sendo repovoada, novas civilizações começaram a surgir. Os descendentes de Noé espalharam-se por diferentes regiões, levando consigo a história do dilúvio e o exemplo de seu ancestral. As lições aprendidas com a experiência de Noé tornaram-se fundamentos para as novas sociedades que se formaram. Elas buscaram construir um mundo onde a justiça e a bondade prevalecessem, onde a violência e a corrupção não tivessem mais espaço. A história de Noé e a arca continua sendo um símbolo de esperança e renovação, não apenas por causa do dilúvio, mas pelo novo começo que representou. Ao sair da arca, Noé e sua família enfrentaram o desafio de recomeçar a vida em um planeta que havia sido completamente transformado. Eles eram pioneiros em um mundo limpo e fértil, onde podiam começar a reconstruir a civilização com um profundo sentido de responsabilidade e esperança. Inscreva-se em nosso canal para continuar explorando histórias inspiradoras como esta. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para que juntos possamos espalhar mensagens de esperança, conhecimento e reflexão.
Cada inscrição e compartilhamento nos ajuda a levar conteúdos de valor a mais pessoas. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco.